Meu convidado é formado em psiquiatria e doutor em administração de empresas. Já escreveu 17 livros e vendeu mais de 7 milhões de exemplares. Há cerca de 30 anos, ele ajuda as pessoas a integrarem o sucesso com a felicidade e buscarem realizações pessoais e profissionais também. Eu recebo aqui no Receita para Dois o empresário e escritor Roberto Chiniachik. Nasceu em Santos, São Paulo. É casado, tem 5 filhos. Escreveu 17 livros de autoajuda. É presidente da editora Gente. Tem 18 guitarras e é integrante da banda de rock The Wizards. E olha, para mim é uma honra receber você, Roberto. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Você é uma sumidade. Já li livros seus. São excelentes e resolvem realmente os problemas. Esse é o grande desafio da vida hoje, a gente ajudar as pessoas a resolverem os seus problemas. Porque quando a gente olha a internet, um site, o jornal, o que menos falta hoje é problema, né? O sujeito conversa 15 minutos com a esposa, já sai dali... Vira um problema. Porque... as pessoas cada vez têm mais problemas. Tem mais problemas, cada vez mais a pessoa tem menos tempo para resolver os problemas. E vai tudo acumulando e alguém precisa limpar, organizar, ajudar. Lá nos Estados Unidos, eu sempre estou indo lá, tem uma empresa de mexicanos que pegam a casa dos novos universitários, né? Todo ano nas universidades chega aquele monte de garoto e eles vão, ao mesmo tempo que ajudando a moçada a aprender. É isso que resolve. É isso que resolve. Quando você percebeu na tua vida que era isso que você queria seguir, foi desde pequeno, você conseguia resolver os seus problemas rapidamente, quando você era moleque? Olha, para mim, essa ideia de ajudar as pessoas começou desde criança. Você sabe que eu olhava, assim, às vezes... Com os amigos? Eu me pergunto, assim, não, pior ainda, por exemplo, eu via minha avó brigando com a minha tia, eu via minha tia brigando com meu pai, eu via meu pai brigando com a minha mãe, eu falava assim, meu Deus, por que as pessoas brigam? É tão complicado, né? E assim, e às vezes é engraçado, porque às vezes as pessoas se amam muito. E brigam. E brigam. Eu lembro, assim, de tantas pessoas, por exemplo, no hospital, eu fiz cirurgia, eu sou médico, no começo eu fiz cirurgia, depois que eu fui para a psiquiatria. Qual era a sua especialidade antes, na medicina? Não, durante a faculdade, eu cheguei na faculdade de medicina e eu não tinha dinheiro, meu pai me pagava a faculdade, aí eu olhei lá e falei assim, puxa, o pessoal de cirurgia ganha uma gorjeta, um extra, né? E aí eu peguei e falei assim para mim, eu falei, vou entrar na equipe de cirurgia. Pô, mas você já queria resolver o problema do teu bolso, né? Já queria. Eu falei, bom, problema é zoba. E aí, eu fui na cirurgia. E, por exemplo, eu tinha um chefe, num dos hospitais que eu trabalhei, chamado Dr. Eurico. Ele foi fundamental na minha carreira. Mas, meu Deus, brigava tanto comigo, né? Ele era muito bravo. Aí um dia eu falei assim, doutor Eurico, pelo amor de Deus, nem parece que o senhor gosta de mim. Eu disse, Roberto, eu gosto. Eu quero que você seja o melhor cirurgião e é por isso que você vai ter que aguentar. Né? Então, eu acho assim, eu sempre procuro entender a alma das pessoas. Né? Se alguém me perguntar assim, qual é a pergunta da sua vida, da sua carreira? É o seguinte, como ajuda as pessoas a realizar seus objetivos? Esse é o... Porque a pessoa, tem muita gente que acha que pode ou não imagina qual é o problema dela. Tem gente que está vivendo aquele problema e não consegue enxergar qual é. E precisa contar para uma outra para conseguir resolver. Precisa de ajuda. E às vezes é tão simples, né? Às vezes é uma informação. Eu li um livro seu que você, quando tem algum problema, por exemplo, você está com fome agora? Sempre. Com fome agora? Sou guloso. Se eu deixar para cozinhar no outro bloco, por exemplo, eu poderia, seria o normal deixar para cozinhar no outro bloco, mas você está com fome. Então, o que eu posso fazer? Ajudar você a resolver o seu problema, que é a fome. Então, eu vou fazer antes. Por que não fazer antes? É modificar aquilo. E eu aprendi, e vi isso bem no livro, que muitas vezes as pessoas postergam os problemas. E esse problema aumenta. É isso mesmo, não? É isso. Eu vejo assim que nós precisamos resolver os problemas quando eles aparecem. Depois que eles... Na hora. Depois que eles vão aumentando... Assim, fica mais difícil. Por exemplo, no casamento. Às vezes no casamento, é uma falta de comunicação tão pequenininha
que as pessoas não falam. O problema é pequeno. Depois de 10 anos, aquilo já é mágoa, ressentimento, Se transforma numa coisa sem tamanho. culpa, que não tem tamanho. Eu acredito que as pessoas seriam muito mais felizes se elas conseguissem falar. É uma roupa jogada, Falar, é uma escova de dente. E é engraçado, né? Porque a mulher adora reclamar do marido, que o marido deixa a tampa da privada molhada, sobe e não desce, aquelas coisas todas. Né? Mas é interessante, assim, alguns maridos falam assim, Roberto, ela não apaga a luz. E ela não entende que a mesma dificuldade que ela tem de apagar a luz, eu tenho de... Ele tem outra. É outra, né? Então, Agora, os problemas existem em todos os... Ó, você que está vendo a gente agora, estamos ouvindo um especialista na área. Problema todos têm. Alguns mais, outros menos. Alguns aceitam isso e nem veem como problema. Tem mulher que não... Tipo, o marido faz xixi fora do Faz na lugar, não tem tábua lá problema. Não, nem liga. Mas tem algumas que ligam e não falam. E esse problema Vai aumenta. aumentando. Eu acredito que na maior parte dos relacionamentos afetivos, duas coisas. Nós precisamos ser generosos e nós precisamos falar Falar. e escutar. Saber falar e saber ouvir. Eu estou mexendo num livro que já é antigo, que eu estou reescrevendo, né, com o tempo, chamado Pais e Filhos Companheiros de Viagem. E sempre as pessoas me perguntam, os pais que têm dificuldade, Roberto, como que eu faço para melhorar meu relacionamento com os filhos, né? Eu falo o seguinte, pergunta e escuta a resposta. Porque a maior parte dos pais adoram ensinar o filho a falar, repete, repete, repete. E quando o pai fala, ele tem certeza no final que ele falou. Ele não tem a mínima certeza que o filho prestou ouviu. atenção, escutou, Ou pode estar com o ouvido aprendeu. aberto. E eu acho que as pessoas Interessante precisam isso. escutar mais. E no casamento é a mesma coisa. Você falou de reescrever livro. Aham. Por exemplo, o problema que era tradicional há 20 anos atrás, problema qualquer, hoje não existe. Com a evolução, pode ser um outro problema, o mesmo livro interpretado de uma forma um pouco diferente ou não? Precisa, por exemplo, eu reescrevi o livro Sucesso é Ser Feliz, que é um dos meus campeões. Que é aqui. Que é esse aqui. O sucesso ainda é ser Ainda feliz. é ser Ainda é feliz. ser feliz. Deixa eu fazer propaganda dele. Olha, esses livros são excelentes. Obrigado. Muitas vezes as pessoas falam assim, um psicólogo, eu tenho vergonha de falar que vou no psicólogo, tal. Hoje em dia é comum até as pessoas terem vergonha. Mas, pelo contrário, esse psicólogo pode ajudar e você ser mais evoluído naquilo que você faz. Eu vou e não tenho vergonha de falar. E falo, é bom para mim, é importante. Eu enxergo a vida de um outro lado que eu não era capaz de ver. Eu acredito que nós precisamos tirar esse preconceito contra a psicoterapia, psicólogo. Eu sou psiquiatra. Vê, às vezes, o seu filho, você está lá dando murro em ponta de faca. Então você está brigando, e chega uma hora que você fala assim, filho, me diz o que você precisa para você fazer tal coisa. Só o fato do filho falar assim, mãe, eu preciso que você confie em mim. Eu não bebo, eu não uso drogas, eu faço esporte. Por favor, confie em mim. Aí a mãe fala assim, mas filho, eu confio. Não, mãe, você liga para a mãe do meu amigo para saber se eu vou dormir lá. Você confia mais na mãe, numa mulher que você nunca viu do que no seu filho que você vê. Aproveitando isso, não tem muito filho, tanto homem quanto mulher, que tem medo do pai e da mãe. Pai que dá muita bronca, que o filho tem medo. Ele não tem medo de repente, contar um problema, pedir ajuda para esse pai também. Eu acredito que a gente sempre precisa analisar por que alguém mente para a gente. Então, vamos imaginar, a mãe chega para a filha e fala, filha, nós temos que ter diálogo aberto. Se você estiver fumando, me conta. Aí a menina, não, mãe, não tem não sei o quê. Filha, me conta. Não fumo. Filha, me conta. Tá bom, mamãe, eu estou fumando. Meu Deus do céu! Aí vem aquela... Avalanche de Aí briga. a menina chega e fala assim, para que eu vou falar a verdade para minha mãe se vai passar 2 anos a gente estressado? E o que num caso desse, por exemplo, hoje em dia, infelizmente é muito comum o problema com drogas. E o pai, muitas vezes, a gente já viu isso no outro programa que eu faço no Hoje em Dia,
os filhos têm medo de falar, não contam para os pais, tem E cada vai vez mais piorando. medo. E mãe, tem muita mãe que sempre vê no amigo do filho o problema, nunca vê o problema dela. Como é que a gente filho. pode dar dica para a mãe e para o pai perceberem que o filho realmente está com problema de droga e para o filho ter coragem de falar, ó, preciso de ajuda? Você sabe que o case mais lindo que eu já vi, a mãe descobriu que no quarto, na roupa do filho, maconha. Aliás, no criado mudo. Ela foi mexer lá e achou. Aí o que ela fez? Ela pegou e escreveu um bilhetinho para o filho e falou assim, filho, se você quiser continuar usando, é uma questão sua. Se você quiser parar, é uma questão sua. De qualquer jeito, eu quero que você saiba que você é meu filho, eu amo você, conta comigo. O menino foi lá, leu aquilo, chorou, foi lá falar com... Na hora. Na hora. Então, às vezes, é uma coisa muito simples. É a criança ou adolescente contar. Isso serve para a pessoa que trabalha numa empresa, por exemplo, que pode estar enfrentando um outro tipo de problema, saber que pode contar com o chefe, por exemplo. O meu diretor, por exemplo, meu diretor, o Marcão, de vez em quando ele é meio bravo comigo. Estou brincando, Tá. estou dando um exemplo aqui, mas não é o caso. Se eu tenho algum problema, eu falo para ele, falo, Marcão, preciso fazer isso na entrevista, alongar um pouquinho mais um bloco e tal. Ele é um cara bacana, eu tenho liberdade de falar com ele. Mas pode acontecer de não ser assim. E muitas vezes nas empresas não são assim também. Pode acontecer na relação de trabalho também. O que eu acho que é importante a gente ter sempre claro é o seguinte, como que é a personalidade do meu chefe? Porque, por exemplo, às vezes o chefe da pessoa é um chefe muito sem limites. E isso é ruim para o colaborador. Por quê? Porque é legal ter alguém que fala, olha, você precisa terminar esse relatório para amanhã, porque depois da manhã. E o sujeito vai e dá uma acelerada. Então, se a pessoa não tem um chefe que é muito desorganizado, você tem que saber que você é organizado. Se você tem um chefe que é muito disciplinador, muito duro, você tem que dar essa folga para o sujeito. Você fala, bom, é o sujeito, é a personalidade dele. É o jeito dele. Agora, o que eu acredito que é fundamental é a gente sempre escutar. As pessoas ouvem pouco. Ouvem muito mais pouco. falam do que ouvem, não é? E no amor, tem uma coisa que é fundamental. No amor, na educação dos filhos, é o seguinte, define o que é importante e deixa o resto solto. Eu vou fazer uma declaração de amor para minha mulher, para a Cláudia. A Cláudia, tudo que é insignificante eu decido. E eu fico sem graça de impor as coisas importantes. Então, Tudo, então, que é insignificante... o que é insignificante? Por exemplo, vamos jantar fora? Vamos. Qual restaurante? Aí a Cláudia sempre fala assim, decide você, meu amor. Você come tanto em convenções, restaurantes, eu estou aqui, escolho o que eu quero. Vamos ao teatro. Que peça que você quer assistir? Meu amor, decide você. Eu tenho tempo para ir com as minhas amigas, com a minha irmã, com a minha mãe, quando você está trabalhando nas convenções. Isso, ou seja, Para te dar liberdade. o jantar, o show, a peça de teatro, coisas insignificantes, eu decido. Aonde que nós vamos passar as férias? Então, o que acontece? A maioria das mulheres, é assim, onde nós vamos? Ah, tem que ser nesse restaurante. Mas não, tem que ser... O resultado, tudo vira uma guerra. Vira um problema. Então, por exemplo, agora, eu gostaria de passar janeiro, está todo mundo para um lugar tal. Pô, é bacana isso daí que você está falando, muito Então, legal. o que não pode... Então, a mãe quer que o filho use roupa certinha. Como é um tipo de combinação. Tá. Isso é insignificante. Não importa. Não importa. Agora, tem mães, tem esposas, tem maridos, que tudo vira um motivo problema. para discussão. Tudo vira... Ou, por exemplo, você fala de um restaurante, né? Ah, onde a gente vai comer? A pessoa pode virar e falar assim, eu vou te dar 5 opções e deixar o outro escolher. Sempre abrir a mão de um lado e deixar o outro escolher. Deixando a pessoa escolher, não tem problema. Isso é ótimo. Não é? Isso é Isso ótimo. funciona. Agora, o que eu vejo é o seguinte, tem coisas, por exemplo, a gente passou o final de semana passado
lá na praia. Eu estava muito feliz que o meu filho Ricardo e a namorada estavam passando o final de semana comigo. Eu gosto muito porque depois que os filhos crescem, A última coisa que eu vou me preocupar é que restaurante que nós vamos. Entendi. Eu que sempre fui o sujeito que, quando eles eram crianças, dava, não, vamos nesse ou vamos naquele. Chega uma hora que o Ricardo falava, que restaurante, pai, filho, por favor, escolhe você. Eu estou tão feliz de estar almoçando com você. Você está passando o final de semana comigo? Então, eu acho que a gente transforma tudo num motivo de discussão. E eu acredito que a gente tem que falar o seguinte, esquece, isso não é importante. Até as coisas boas a gente transforma muitas vezes em... Pelo que você está falando, é isso que acontece. Sabe? Coisas positivas, coisas boas. E, ó, tem uma coisa que eu quero comentar com você. Você que tem muito problema, acha que tem muito problema, a gente vai voltar, a gente vai para o intervalo agora, na volta a gente vai falar problema Zoba. Ninguém comemora problema. Precisa comemorar. Precisa comemorar problema. Exatamente. É isso que você vai falar para todo mundo em casa? Vamos falar daqui a pouquinho. Roberto, mais uma vez, obrigado. Tenho que agradecer sempre a tua presença. Cada vez, eu já vi palestra sua, cada vez que a gente ouve você falar ou ler um livro, a gente aprende uma coisa nova. E nos relacionamentos, hoje em dia, como você está falando, ouvir é importante. A gente estava no intervalo, e o Marcão, nosso diretor, falou, Edu, eu fiquei em dúvida de uma coisa. Quando a coisa é simples, um restaurante ou uma viagem, que é uma coisa bacana, quando a coisa é boa, tudo bem, é mais fácil. Quando a coisa é complicada, como é que o marido e a mulher devem agir? Tem duas regras que são muito legais que a gente deveria de implantar. A primeira é a seguinte, combinar que não vale dormir de mal, não vale dormir brigado. Dormir brigado. Eu acho que isso é uma coisa que ajuda a não... Vê, não é uma regra definitiva, mas seja, é sempre interessante. Resolver o Agora, problema antes de a dormir. outra coisa é o seguinte, tem um momento na discussão que as pessoas passam a querer machucar o outro. Ao invés de procurar resolver, elas começam a machucar. Ali é o momento da gente ter um código. E esse código ele tem que falar, olha, agora nós passamos a machucar o outro. Então, para. A ofensa. Quando existe o tipo de ofensa ou não? É que muda. Tem uma hora que é assim, o que nós vamos fazer com essa situação? Nosso filho não está estudando, né? Tá. Então precisa resolver. Tá. Tem uma hora que começa a acusação. Aí, Olha, nosso filho não está estudando porque e a culpa você, é sua. nos finais de semana, só vê futebol, por exemplo. Exatamente. E não dá atenção para ele. É por isso. Ali é legal do casal Aí dar uma parada. Fala, gente, vamos tomar uma água, vamos sair. Daqui a pouco a gente volta. Entendi. Então tem que saber o momento de parar também. Ou de recomeçar uma discussão também. E a dica de não dormir brigado serve para isso. Você gosta de limão? Gosto. Aqui tem só limão, azeite, um pouquinho de sal, um pouquinho de pimenta e um caldinho de peixe. Quer no macarrão também? Um pouquinho? Um pouquinho, bem pouco. Tá. Agora, é interessante... Olha, deixa eu falar para vocês, eu que estou aqui vendo. Gente, que coisa simples. Eu estou vendo Mas o a Edu. cozinha, Duas historinhas lindas. Eu tenho uma amiga, até essa história está num dos meus livros. Eu tenho uma amiga que faz muito tempo que eu não encontro, chamada Ilana Rubenfeld. A Ilana Rubenfeld era uma grande terapeuta, foi minha professora há uns 30 anos atrás. E ela conta uma história que eu estou vendo o Edu fazer e estou lembrando dessa história. Ela estava com uma dor na coluna vertebral e já tinha ido em quiropata, tinha ido em cirurgião, tinha ido em tudo. Ninguém resolvia. E não resolvia. E aí indicaram para ela um chinês que fazia um tratamento, uma massagem, lá no Chinatown. E a Ilana, lá foi a Ilana, chiquérrima, maestra, ela tinha sido maestra da Sinfônica de Nova York, e lá foi ela para o Chinatown. Aí chegou lá, era um chinês, um japonês, um oriental velhinho, né? E ela pegou e foi lá e explicou a dor, falou tudo que já tinha feito, cirurgia. Aí o japonês, o oriental, olhou ela e fez um toquezinho. E pela primeira vez em 20 anos sumiu a dor, né? Ela ficou tão extasiada com não ter a dor que ela pegou, ele não tinha o que falar, né? Porque o jeito tinha feito clique, Nada. né? Aí ela pegou e falou assim, simples, né? Aí o velhinho olhou para ela e falou assim, 50 anos de simples. É a experiência.
a experiência, faz isso. Para o pessoal que está em casa, se eu falar simples, aí ele vai falar. Mas eu tento descomplicar. Muitas vezes, eu quando comecei a cozinhar, as pessoas tinham um preconceito do homem na cozinha e o preconceito também da profissão simples, do seu empregado doméstico que cozinha todos os dias. E a cozinha era mais voltada para o fundo da casa ou para a saída da casa do que para a sala. Hoje acho que o conceito mudou. As pessoas com menos tempo, elas gostam de coisa descomplicada também. É isso que eu tento fazer. Quando tem alguma coisa complicada, eu falo, não. Quando surge um problema, eu falo, oba, qual é o seu problema? Me conta o seu problema que eu vou tentar achar a solução. E esse livro é isso também, não é? A ideia é que a gente aprenda assim. Por exemplo, às vezes o pai fala assim, pô, minha filha o namorado dela vamos lá, é traficante de droga. O pai tem que escutar esse problema da filha e falar, oba, uma chance de eu ajudá-la, uma chance de eu ser um pai, um amigo, uma chance Você está contando também? Da pessoa estar ali junto. E a gente tem que entender o seguinte, quanto mais a gente for uma pessoa aberta para receber os problemas, por exemplo, aquele médico, tem gente que vai no médico, vai no psiquiatra e não consegue falar do problema. Puxa vida, eu não tenho orgasmo. Você tem que abrir o coração. E você Se você não abrir, o médico não vai te ajudar. Mas o médico ele tem que ter uma cara assim, pode falar do problema. Fica à vontade. Porque a maior parte dos médicos, dos profissionais, eles têm uma cara de fala logo que eu quero acabar esse anotar negócio. a receita. E hoje em dia funciona muito assim, você está falando de médico, o médico da família, fala para o doutor Antônio Sprois que vem aqui com a gente. Meu irmão, nós somos colegas de faculdade, fizemos faculdade juntos. Espetacular. Eu fiquei uma tarde com ele, ele ficou me explicando tudo, tal, porque eu ia competir fora, correr de carro, é uma coisa complicada, tal. E ele me explicou tudo que eu deveria fazer. Eu falei, doutor, vamos fazer uma matéria sobre isso para mostrar para as pessoas, para quem joga futebol no final de semana, que é perigoso, que tem que ir no médico. Quanta coisa parece mais simples, é aí que você tem que ter um médico que fale, converse com você. Experimenta o seu prato. Olha só que bacana que eu achei. Eu abri uma página aqui, página 72 desse livro, Problemas Oba. Mais um grande sucesso do Roberto Chiniachik. Escutar alguém com generosidade é uma forma de ajudar o outro a se sentir importante. Ou seja, saber ouvir, você vai dar valor àquela pessoa que está falando também. Ele vai se sentir, de repente, um filho vai se sentir mais importante, ou o chefe com o seu funcionário. E uma coisa que é interessante, isso eu vi na sua palestra, que é o seguinte, muitos empresários te procuram, e você vai fazer as suas palestras com certeza, porque ao longo da vida, quanto mais importante, ou quanto mais atribuições você vai tendo na vida, mais delícia. Problemas você vai ter. Gente, o delícia é aqui pra cá. Tá bom? Nossa, tá maravilhoso. Problema, que delícia. Quanto mais... E obrigado por você estar falando para eu poder saborear essa comida maravilhosa. Por isso que eu faço, mas é proposital, poxa vida. Estou contando uma história que é para você comer à vontade mesmo. Tá. E o que acontece? Quanto mais você vai evoluindo, enfim, a pessoa que é estagiário, depois vira um analista, vira um presidente de um banco. Esse cara vai ter um monte de problema para resolver, vai ter um monte de pepino. Quanto mais essa pessoa vai ficando experiente, mais problemas ela vai tendo. E você falar que oba significa todas as atribuições que essa pessoa teve na vida, era mais ou menos esse conceito que você falava numa das suas frases. O que é importante é a gente saber o seguinte. Pode comer, então, por exemplo, fica tranquilo. A Se quiser, conta mais uma outra história da palestra. Mas olha, uma recepcionista, o problema que ela resolve é muito pequenininho. Uma secretária júnior, o problema que ela ajuda o chefe a resolver já é maior. Uma secretária de presidente já ajuda a resolver problemas imensos. Nós subimos na vida quando nós ajudamos muitas pessoas a resolverem problemas grandes. Então, por exemplo, você está trazendo o Sproisser. O Sproisser, ele é um sujeito que você liga a hora do dia, da noite que for, ele fala, problemas oba. Por isso que ele é... Isso em todas as profissões acontece? Em todas. Quer dizer, o engenheiro, sabe, pô, olha, eu estou aqui com esse problema. Ele fala, não, pode trazer que eu vou resolver. Eu vou ajudar você a resolver. Esse é o grande segredo. Quando as pessoas falam assim para mim, Roberto, como que eu vou ser promovido? Ajuda a resolver problemas. Ajudar a resolver problemas, ajudar as pessoas, ajuda isso numa empresa, a você ser promovido, por exemplo. Quando o chefe chega e fala assim,
eu tenho um problema. Sabe, Pega o ele problema. está confiando, Ele tá confiando em você. Não enxerga do lado. Quando que não ruim. te traz problema, você tem que ficar preocupado. Mas na vida a gente muitas vezes não recebe isso de uma forma ruim. Vou ter que viajar a trabalho e tal. Poxa, que bacana que a Record está me mandando para viajar. Nossa, não super. É? Tem dois lados de você olhar a mesma história, não é? Super. A gente muitas vezes não olha por um lado que não deve ser visto. Por exemplo, as coisas positivas, como você está falando, e um problema pode ser positivo, pode transformar numa promoção dentro da empresa. Não tem esse outro lado que a gente deve olhar? O que a gente deve fazer para olhar por esse lado sempre? Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender é que o nosso cérebro, ele é programado para não gostar de problemas. Por quê? Porque é o cérebro animal. Se o coelhinho está andando na floresta e tem um barulho, tem uma coisa diferente, tem uma ameaça, ele vai embora. Então a gente precisa avisar assim, me traz problemas, me traz encrencas, né? Eu quero crescer. Eu trabalho com times, até com seleções nacionais, né? Qual que é o jogador que o técnico gosta? É aquele que decide. É aquele sujeito que quando está chegando, por exemplo, o final de campeonato, quando chega na final de um campeonato internacional, mundial, tem jogador que começa a desaparecer. E o outro fala assim, treinador, eu estou aqui. Pode vir, conta comigo. E é o sujeito que cresce, ele gosta de cobrança, ele gosta de pressão. E tem outros que se assustam. É o jogador que bate o pênalti numa final. Que pede para bater. Que pede para bater. É o jogador de vôlei que no tie break, está 14-14, pede para o levantador jogar a bola. Joga para mim. É o Oscar Schmidt no basquete. Joga para mim que eu vou decidir. E decide, né? Precisa dos 3 pontos, eu vou decidir. São essas pessoas. Eu ajudo atletas olímpicos, né? O pessoal está indo para a Olimpíada, né? Eu trabalho no Pinheiros. Eu joguei 9 anos vôlei lá no Pinheiros. Ah, é? É. Bom, o Pinheiros tem uma estrutura super legal, excelente, né? Muito legal. Estou gostando muito de trabalhar lá. Então, quando a gente fala com as equipes, mostra para o treinador que você quer. Mostra. Mas eu sou reserva. Mostra que você quer Como ser titular. Mostra no treino, né? Você sabe, você vê vôlei, sabe? Mostra no treino, né? E o pessoal que eu gosto, eles têm uma frase, né? Porque o Didi falava assim, treino é treino, jogo é jogo. É. Os que eu gosto falam assim, treino é jogo é guerra. Porque na hora, sabe assim... Encara com seriedade e com mais seriedade o ainda jogo, né? Assim, o sujeito está treinando, ele está lá falando, treinador, me chama, né? Me chama. Então você faz, por exemplo, com um atleta, aquele atleta mais tímido e tal, que, por exemplo, está num banco de reserva. Aliás, daqui a pouco o Corinthians está na Libertadores, você podia ajudar bem o Corinthians. Né? É verdade. Parece que na hora H a gente vai lá e alguma coisa acontece. Nossa, não sei o que é. Você deve enxergar melhor que eu, mas alguma coisa acontece. Posso contar uma história? Pode, lógico. Pô. Não vou poder citar nomes, mas eu sou corintiano roxo. E naquele jogo, Corinthians e Palmeiras, que o Corinthians perdeu nos pênaltis... Morumbi. Contra o Palmeiras, né? Me ligam do Corinthians na véspera e falam assim, Roberto, você faz uma palestra hoje à noite para o time? E aí o pessoal, não, quanto que vai ser o cachê? Eu falei assim, eu pago para fazer essa palestra. Eu quero isso, sou corintiano. E eu cheguei em casa para jantar e eu tenho 2 gerações de filhos e tem o Ricardo e o Arthur, que são São Paulinos. Eu de festa falei para eles, olha, gente, eu acho que amanhã vai ser muito complicado eu trabalhar porque eu não vejo motivação maior, né? Falei, por quê? Falei, hoje eu vou fazer uma palestra para o Corinthians. E eles, São Paulinos, o que é isso? Falei, bom, agora só tem coisas abaixo do Corinthians, seleção brasileira de futebol. Né? E cheguei, o pessoal já estava me esperando, e aí uma pessoa X da diretoria chegou e falou assim para mim, Roberto, o time está todo em ordem, sensacional. Amanhã contra o Palmeiras nós vamos ganhar fácil. Eu quero guardar tua palestra para a final na Bomboneira contra o Boca Juniors. Eu falei, pelo amor de Deus, cara, eu faço aqui, faço lá, vou com o maior carinho, com o maior prazer. Vou de bônus, eu vou junto contigo. Amanhã tá fácil, Roberto, vamos guardar o impacto da tua palestra para final. Porque ali vai ser complicado, Boca Juniors. Não, pelo amor de Deus, né? Não, vamos tomar um vinho.
Cara, foi um dos dias mais... Aí no dia seguinte eu vi... Lógico, eu não estou nem sonhando de dizer que o resultado seria diferente com a minha presença, mas... Não, mas com certeza poderia ser. A dor de um profissional e de um... Porque tem uma coisa do esporte, você viveu o esporte, você sabe disso. O jogo fácil, só tem um jogo fácil, é aquele quando o juiz apita, a gente ganhou, né? E acaba. E acabou. Acabou. E nós estamos ganhando. Não tem jogo ganho, né? E às vezes, o técnico, o presidente, no caso era o do Alib, do Alib, não foi do Alib, foi um parente dele que me ligou, Roberto, você faz. Então, às vezes, as pessoas não sabem o que acontece lá dentro, né? E nas empresas acontece a mesma coisa. Então, ou nas nossas casas também. Tem uma certa arrogância, né? Ou achar que já ganhou. Já ganhou antes de ganhar. No esporte tem muito isso, né? Nossa Senhora, e é triste, né? Você sabe que você falou dos problemas e tal? E eu estava aqui cozinhando, eu vi um fumaceiro total aqui. Eu estava vendo, meu Deus, o Roberto vai voltar pro consultório, vai voltar cheirando a comida, eu me preocupei, desliguei rápido. Mas daí, na sequência, problema, né? Evitar problema. Tem que evitar. Na sequência, você falou que estava gostoso o prato. Eu fiquei tranquilo. Eu falei, nossa, não faz mal a fumaça. E acontece muito isso no dia a dia. Agora, quando é que você fala, oba, quando um paciente chega para conversar, ou quando você ouve o problema e fala, eu sei a solução. Porque é preciso ouvir. Cada pessoa tem uma individualidade, você tem a forma de falar também. Tem gente que não consegue falar o problema e você tem que descobrir? Eu acho que essa é uma das coisas que mais dá trabalho, né? Quando a pessoa está com um problema e ela não fala. Ela não sabe qual é o problema, ou pode até saber. Às vezes ela sabe, mas você está falando uma coisa interessante, às vezes a pessoa nem sabe qual que é o problema dela, né? E ela está mal. Agora, mesmo que a pessoa esteja sentindo mal-estar, está com mal-estar com o casamento, está com mal-estar com o filho. Esse mal-estar tem que saber falar. Olha, putz, tem alguma coisa que não está legal, eu não sei bem o que é, vamos conversar sobre isso. E agora, a gente tem que conseguir entrar na alma das pessoas. Entrar né? no problema. Sabe, assim, a fundo. Saber chegar e falar assim, essa pessoa está sofrendo, né? Não importa. Porque começa aquelas acusações, né? Não, mas a culpa é sua. Principalmente porque já tipo um casal, essas coisas. Casal, filhos, irmãos. Quanto tempo, assim, você já demorou, não sei se é essa a palavra correta também de falar, para enxergar algum tipo de problema muito difícil que nem a pessoa sabia, enfim, já aconteceu de a pessoa ficar um ano conversando com você e só depois você enxergar qual era o real problema dela? Olha, eu sou um sujeito que eu procuro correr. Tá. Porque eu acho que... Para resolver. Porque assim, antigamente, no tempo do Freud, psicanálise, o sujeito ia ficar 1, 2 anos com um problema que não dava um grande drama na vida da pessoa, porque a vida acontecia lentamente. Mas, por exemplo, hoje, o sujeito vai fazer o vestibular pelo 3º ano. Entendi. Então, eu acho que é legal a gente chegar e falar assim, posso fazer uma hipótese? Tem isso. Entendi. Aí fala se é sim ou se é não. Ou seja, você se adianta. Porque às vezes esperar, sei lá, a moça está apaixonada por outro sujeito, vai casar. Puxa, essa diferença de 6 meses entre casou... Pode ser a vida inteira dela. E depois não consegue voltar atrás. Ou tá para engravidar. Pô, eu não amo meu marido e a gente quer ter um filho, vai ter um filho. Puxa, você não ama seu marido? Para tudo. Para tudo, sabe? Não vai engravidar agora. Então, eu acho que a gente precisa ser mais dinâmico nisso. E você tenta achar isso o mais rápido possível. Eu Inclusive numa tomada de decisão de empresas. Eu sei que você atende grandes empresários ou presidentes de empresa também, executivos, enfim. E que dessa forma você acaba ajudando eles numa tomada de decisão. Quer ver uma tomada de decisão que é delicada? O grande empresário, fundador, criou aquela empresa imensa e ele está resolvendo profissionalizar. Ele vai contratar um presidente para a empresa dele. E tem uma parte dele que fala assim, Roberto, o currículo do cara é maravilhoso, ele é boa praça, ele é sensacional, mas tem alguma coisa que não está legal. Ele não é igual eu. Não pode contratar. Sabe, não pode contratar. Tem que ver, peraí, o que é? Por exemplo,
putz, eu estou me dando conta que eu não vou dar espaço para ele. Então, pera, trabalha isso dentro de você, porque não adianta você contratar... Que não vai resolver, isso não é que contratando que vai então, resolver. Pera, então, você já está desapegado? Não. Então, eu tenho amigos... Eu tenho um amigo que a empresa dele ele resolveu dividir a empresa em duas e tem 2 presidentes. Ele e um outro que ele contratou. São 2 presidentes. E que eles têm Não é um presidente e um durante vice. 2 anos, eles estão fazendo essa transição. Entendi. Legal. O que ele percebeu? Eu não vou conseguir soltar. Eu preciso vê-lo trabalhando como presidente para eu poder deixá-lo ser totalmente presidente. Tá bom, então vamos fazer essa transição? Vamos. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Por exemplo, você vai comprar uma empresa. Então, você tem uma empresa de logística e você vai gastar 100 milhões de reais para comprar outra empresa. E algo não está legal, né? Pera, o que não está legal? Vamos ver, né? Putz, então, você tem que correr, que acelerar. Então, pode ser isso, pode ser aquilo. Aí ele vai olhando para dentro dele. Porque, às vezes, o sujeito ele não vai ter essa percepção clara do que está encomendando. Hoje, por exemplo, no seu livro, o livro hoje, esse aqui você reescreveu. O Sucesso é Ser Feliz. O sucesso ainda é ser feliz. Ainda é ser feliz. Mudou muito a sua visão de quando você escreveu ele para agora, não? Não, a minha visão de felicidade continua igualzinha. A felicidade é a mesma. Eu acho que, por exemplo, as pessoas falam muito de sucesso, mas sucesso sem felicidade é a forma mais dramática de fracasso que existe. Entendi. E cada vez mais eu vejo, assim, frequentemente eu sou convidado para jantares que só tem presidentes de empresa, né? Aí você olha aquele grupo de esposas, você vê todas depressivas, a maioria tomando antidepressivo. Você fala, peraí, esse negócio não está certo. Então, muita gente abre mão da felicidade para ser feliz, para ter sucesso. E eu acho que precisava levar junto. Dosar. Agora, o mundo hoje ele ficou mais agressivo. O mundo hoje ele está mais pesado. As pessoas elas não carregam mais. Elas né? se cobram mais. Assim, eu digo assim, dinheiro nenhum do mundo vale você destruir seu casamento para você conseguir, sabe? Tem coisas que não valem a pena. Não vale. Então, você abdicar isso. Esses dias eu estava em Brasília e estava com um casal novo, né? E a esposa falou assim, Roberto, ele trabalha muito. Né? E, putz, ele não está vendo os filhos crescer. E eu e os dois, o casal, né? Aí ele falou, pô, mas sabe, Roberto, eu tenho um prazer, né? E eu falei para ele, olha, quando eu olho para trás, eu vejo que das coisas que me dão mais alegria com a minha vida foi ter trazido meus filhos juntos. Foi trazido a tua família junto. Exato, porque a maior parte das pessoas vão deixando os filhos, aí quando você olha o filho é um estranho. Você não tem tempo. Não olha, e é muito pouco, sabe? O sujeito tem um sonho, eu quero ser diretor de uma multinacional, de um banco. Em vez de você demorar 10, você demora 11. Só que seu filho está junto. Não vai fazer diferença. Sua vida não... Esse ano não vai fazer diferença para você. É muito simples. Eu acho que é muito simples. Agora, as pessoas que complicam, muitas vezes. Eu acho que a gente cria uma urgência. Assim, se eu não pegar isso agora, eu não vai... Gente, não é interessante. Assim, quando você tem competência, a oportunidade, ela chega sempre. Pode esperar um pouco mais, pode esperar. Um pouquinho. Sempre tem o tempo para tudo, é isso mais ou menos que você está explicando. E a outra coisa tem muito a ver com o que nós falamos da sua culinária aqui, né? Quer dizer, gente, o prato foi feito nesse prazo, sabe? Assim, simplifica. Eu acho que você podia falar, eu podia pegar um molho de ostra, fazer um molho, ou fazer a maionese. Gente, você ganha tão pouco, a pessoa ganha tão pouco. Hoje é inviável, né? Então, as pessoas estão sempre... Você estava falando agora, eu estava pensando no que a receita tem que ter, né? Ela tem que ser gostosa, ela tem que ser prática. Ela tem que ser viável financeiramente, senão as pessoas não fazem. E ela tem que ter ingredientes que ela encontre. Uma receita muito complicada. Antigamente, pinole para fazer o pesto. Não tinha pinole aqui, né? Faz com amêndoa, faz com castanha, mas dá para fazer também. Acha a solução naquilo que você tem. Agora, minha mãe era uma mulher muito simples, né? E ela dizia assim,
gente, não pode demorar mais que 3 minutos para decidir o que vai fazer no almoço. Senão, Quantos minutos? 3 minutos. 3 minutos? Não, você tem que olhar, Tem que tomar uma decisão rápida. Abre a geladeira e abre e faz. E ela fala assim, pô, eu fico maluca de ver minhas amigas, demora 2 horas para saber o que vai fazer de almoço. Não pode. Não dá. O que te traz calma, assim, tranquilidade? Você é super tranquilo, super calmo, mesmo na palestra. A pessoa pode estar com um problema, dá a impressão que você ficou calma, vai lá, olha, calma, você vai resolver. Está tudo estrupiado, mas calma. Você sabe que a minha personalidade é muito essa, assim, quando eu era cirurgião de pronto-socorro, você chega, você está no pronto-socorro, chegou, 3 minutos chegou a pessoa tem. baleada, né? 3 minutos você tem. Você fala assim, meu Deus, o que eu faço? E eu acho que isso foi personalidade, acho que também foi um treino da minha mãe, sempre de exigir. Eu cresço muito quando tem encrenca, sabe, assim, agora... Não tem problema. E quando, assim, por exemplo, eu lembro... a primeira vez que eu fiz palestra em estádio de futebol, né? Assim, aí, a Amway, há 15, 20 anos me contratou, é no estádio de futebol. Falei, bom, deve ser no ginásio do estádio de futebol. Cheguei lá, 30 mil pessoas, né? Assim, aí a pessoa que tinha me contratado falou, Roberto, e aí como você está? Cara, que coisa maravilhosa, eu vou falar no estádio de futebol. Eu acho que a gente tem que trabalhar a mente da gente para falar assim, isso é legal. Agora, o outro lado é, por exemplo... Eu toco guitarra numa banda de rock, The Wizards, né? The Wizards? The Wizards. Né? Quando eu estou tocando, eu curto aquilo como se fosse a coisa assim, mais importante da minha vida, eu tocar aquilo. A né? música te traz eu felicidade. acho que precisa isso, sabe assim? Quando eu estou com um filho, quando eu estou com a Cláudia, eu acho que precisa assim, tô lá, espera, vamos curtir. Não importa se é 10 momento. minutos, meia hora, 1 hora. Minha esposa fala isso para mim. Eu falo assim, Dani, eu vou para casa hoje, enfim, vou tomar banho e vou sair. Ela falou, não, então fica meia hora com a Maria, você sai, é meia hora, eu sinto que aquela meia hora é importante. De repente, ela nessa meia hora, está até cansadinha, vai dormir. Poxa, dá uma tranquilidade para a gente. É se dedicar integralmente àquilo que a pessoa está fazendo também. Essa é uma coisa que marca, né? Assim, eu viajo muito. E eu tenho uma regra comigo, que agora com o Skype é muito mais fácil, que é, não importa em que país, em que lugar eu estiver, eu vou ligar para casa toda noite. Todo dia para falar. Eu acho que isso precisa... Gente, como é que vocês estão? Estão dormindo? Está tudo bem? Por exemplo, às vezes eu estou escrevendo e quando eu estou escrevendo eu fico realmente concentrado. Que hora você escreve? De manhã, tarde, de noite, madrugada? A hora que me dá... Quando eu estou escrevendo é direto. Por exemplo, eu estou escrevendo. Então, ontem à noite eu fui dormir escrevendo, acordei hoje escrevendo. Mas assim, para 10 minutos. Não importa o tempo. Para 10 minutos. Então, o André, ele... toma café da manhã cedo, a Marina também, 6h30 o André acordou. Então, a moça que trabalha com a gente chegou tarde, eu fui fazer o café da manhã para o André. Gente, 5 minutos para fazer o café do André, 15 minutos com o teu filho, cara, é o máximo. É o máximo, não importa quanto tempo é. É o máximo, sabe assim, 20 minutinhos, aquilo fica marcado. Não precisa ficar 10 horas, 20 horas, até porque o filho não tem essa vontade. Essa necessidade. Nem a necessidade, nem a vontade. Não é a quantidade, é a qualidade do que você faz. E agora, aqueles 5 tem que ficar com tem que ser dedicado. Com Olha, muita paixão. esse tempo que a gente ficou aqui, dá para fazer mais uns 2 ou 3 programas. Eu tenho mais umas 30 perguntas na cabeça. Obrigado. O tempo passou muito rápido, 1 hora passou muito rápido. Tenho certeza que o pessoal de casa também. Roberto, quero te agradecer, em primeiro lugar. Muito obrigado. Eu sei o quanto você é um cara querido, um cara ocupado. Obrigado por despender seu tempo aqui com a gente. Muito obrigado. Edu, é um prazer. Obrigado você pela alegria, pelo prazer de comer essa comida maravilhosa. Um prazer, obrigado. Roberto, tua esposa vai receber de presente meu a linha da Tupperware, a linha Toque Mágico, especial para servir alimentos de diversas quantidades, com um design muito moderno. Esse vai receber de presente é verde, bem bacana. Possui tampa com fechamento único e é um único toque. Traz mais praticidade para o dia a dia, na hora de servir também. Para você conhecer a linha de produtos da Tupperware ou se tornar uma revendedora da marca, entre no site www.tupperware.com.br. Aproveito para mandar um beijo para as mais de 150 mil revendedoras que a gente tem. Obrigado pelo carinho seu. Cada um dos estados que eu vou é uma festa. Elas vendem produto em todos os estados e elas vêm progredindo bastante. Mais ou menos como você falou, aquela história de você falar com o público e tal, a gente acaba usando a culinária para isso também. As conversões da Tupperware são super animadas. São. Fazia palestra para você fez também? Muito É mesmo, que bacana, olha só. Muito legal. É legal. Obrigado pela tua presença mais uma vez. Prazer. Obrigado pelo carinho, viu? Tenham todos uma ótima semana. Tchau, tchau.